Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um NS Podcast, este programa que é uma grande desculpa para eu conseguir tempo na agenda de pessoas que eu já conversava. Né? É uma grande desculpa que eu tenho para conseguir tempo em agendas de pessoas que eu já conversava anteriormente. E mais uma vez, eu queria avisar a todos vocês, eu já peço desculpa a quem esteja nos ouvindo, que vocês já perderam uma boa parte do podcast, porque essa conversa já estava durando mais de meia hora. Então, assim, não é a primeira vez, não vai ser a última que eu faço um podcast escondido, né? Então, a gente faz um podcast interno, depois agora a gente faz esse podcast aberto a todos ouvirem a gente. Antes de a gente começar a conversa, pessoal, vamos aos recados. Iago, você fala isso toda vez, coisa chata. Vai ter esse recadinho sempre, tá? Primeira parte, deixa a curtida já no vídeo. Iago, eu sou um cara criterioso, uma menina criteriosa, eu só deixo no final depois de ouvir toda a conversa. Você vai acabar esquecendo e eu também faço isso, tá? Então, assim, a gente esquece de dar a curtida, depois no final complica. Então já deixa a curtida agora, já no começo. Também, ao longo do papo, quero comentar alguma coisa? Caixinha de comentário aqui embaixo, tá? Deixa a tua opinião, deixa também, poxa, acho que tem uma pessoa muito legal aqui que eu conheço que pode participar, deixa aqui embaixo no comentário também. Sempre muito legal contar com a tua participação. Deixou a curtida, deixou o comentário, por favor, compartilhe o vídeo, principalmente com quem você acredita que o vídeo vai fazer diferença, tá? Espero muito que você compartilhe com o máximo de gente possível, mas principalmente com aquelas pessoas que você acredita que o papo vai fazer diferença. Fez tudo isso? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações aqui do NS Podcast. Vem novidades por aí, eu prometo isso toda vez também, mas vem novidades por aí e ativando o sininho você recebe a notificação aqui no canto superior, em algum canto, que eu nunca sei onde apontar, Lércio. Assim, eu estou há 40 programas e eu não sei onde apontar esse negócio aqui, mas em algum canto superior você aparece uma notificação aqui em cima, tá bom, gente? E este programa, hoje, é um programa muito especial, porque pela primeira vez na tela, reunimos as duas pessoas que participaram da criação dele. Entendeu? Porque no momento de conceber esta ideia do NS Podcast, estávamos nós dois na tela. Então, voltamos à origem deste programa, na tela contigo. Primeiramente, queria te agradecer muito pelo tempo, te agradecer muito já, de antemão, pelas conversas que a gente teve e vai ter, mais ainda. E começar pela pergunta já tradicional, para além do SEV, para além de todo o trabalho, me conte, Lércio, quem é você? É difícil essa pergunta aqui. Eu sabia que ia ter, mas eu tentei treinar, mas não deu certo. Eu sou um engenho nordestino que a seca fez nascer em São Caetano do Sul. Meu pai foi expulso do sertão do Nordeste, do Rio Grande do Norte, e minha mãe também, né? E eu nasci em São Paulo. Então, eu sou um paulista que agora voltou também para o Nordeste. Vivo em Maceió. Morava em Santa Catarina antes. Eu estou aqui na minha 36ª casa. Então, eu escrevia isso no meu perfil do SEV, né, que eu vim para a vida a passeio e não a negócios. Então, eu fico cumprindo aí a minha obrigação de ter vindo a passeio. Gastei todo o dinheiro que eu ganhei na vida, trabalhei em um monte de lugares, em gasolina e passagem de ônibus. Eu acho que quem melhor me definiu foi o Alfredo Faria, saudoso mestre Alfredo Faria. Ele me deu um papelzinho assim que eu uso como diploma, que eu sou o professor de educação física que mais andou de ônibus interestadual no século XX. Então, assim, acho que eu sou esse cara. Acho que eu tenho 1,5 milhão de histórias de ônibus quebrado na estrada de madrugada, esse tipo de coisa. Mas eu sou ferramenteiro, né? Sou de São Caetano, trabalhei na General Motors, tive que trabalhar, né? O Senai foi uma coisa que eu pude trabalhar. Meus pais não podiam seguir muito. Meu pai, serviços gerais, minha mãe costureira. E aí eu saí para a Senai, fui escoteiro, que é importante eu dizer que fui escoteiro, porque foi, eu acho que, a parte mais importante da minha educação. Tive um bom chefe escoteiro.
E aí saí para o Senai, depois descobri sociologia, porque foi justo a época das... Eu tinha um monte de chefe da ferramentaria, mestre, a gente chamava, da ferramentaria, que tinha sido torturado, preso, então eu achei que podia fazer sociologia, minha geração achou, né? E aí fui mirar sociologia, mas como eu sempre joguei bola, quando eu estava no vestibular de sociologia, já prestando as provas, encontrei uma colega de cursinho e ela tinha uma amiga da educação física. Eu falei, pô, existe esse negócio? Daí ela disse, é um curso, e é até amanhã, inscrição, não sei o que, pronto. Daí eu lembrei dos meus professores, eu falei, pô, eu veio com meus professores de educação física, meus ídolos. E aí fui para a educação física e achei legal. Fui treinador esportivo um monte de tempo, de handebol, fui treinador de handebol. E eu gosto muito porque eu costumo usar frases tipo empurrar sem fazer falta veio do handebol. Então eu passo a vida empurrando sem fazer falta, procurando não fazer falta. É a filosofia do handebol. E aí trabalhei num monte de lugar e estou por aqui. Agora perto de Netuno. Me conte uma coisa que eu acho muito importante. A gente estava conversando em off, né, antes de gravar, sobre a questão da importância da criança brincar, que é uma questão que muito te chama a atenção, né? Me conte uma coisa, o Laércio criança brincou muito? Cara, sou da periferia de São Caetano, a rua de terra. Então, joguei bola, estourei a ponta do dedão até onde deu. Tive a carteira assinada aos 13 anos, né? Então, até 13 anos eu brinquei muito, joguei bola. Eu morava perto do clube da General Motors, então fiz tudo que podia no clube. Eu fiz o meu primeiro acantonamento, Lobinho, né? Fiz toda a carreira dentro do escotismo, com 6 anos. Cara. Então, assim, dos 6 aos 13, eu brinquei muito. Né? Foi assim, na rua e foi legal, nesse ponto foi. E o que isso te ensinou? E o que isso te ensinou? Não, reforçou a ideia da liberdade do brincar, a necessidade de brincar a vida inteira. Né? A necessidade de encontrar a pessoa, dar risada, fazer junto, cooperativo, a importância. Porque, assim, desde os 6 anos, eu uso o lenço, né? Eu usava, né? O lenço, ainda uso metaforicamente, ainda uso. Daí você tinha o lenço e você tinha que dar um nó na ponta do lenço, eram 2 pontas, você dava 2 nós e você só tirava o nó quando já tivesse feito uma boa ação, né? Isso desde 6 anos, né? Então, assim, eu achava legal. Meu lenço ficou legal e tal. E você começa a perceber nessa boa ação que você está fazendo para você. Cada vez mais você percebe isso. Você faz para você. Então, daí eu virei professor, cara, que o professor é o cara mais egoísta que tem, né? Porque ele quer mudar o mundo e ele vai ser beneficiado. Ele batalha para mudar o mundo e vai ser beneficiado. Então, pô, né? Meu caminho de escoteiro foi ser professor. Pô, eu quero melhorar isso aqui, para melhorar para mim e para todo mundo. E continuo na batalha. Eu consegui, a gente estava conversando antes, então eu vou refrescar. Eu entrei pelo direito da criança brincar, né? Foi essa a história. Minha pegada na educação física foi isso, né? O direito de jogar bola, de brincar, foi isso. E daí eu fui me envolvendo na universidade, nas burocracias e tudo, e eu fiz tudo menos isso, eu não consegui avançar nesse negócio. Até porque eu fico fazendo muita coisa, como você já me ajudou a fazer muito, né? Que acompanhou essa maluquice. Você percebeu isso, né? Tanto é que você criou um negócio assim diferente. Você se afastou um pouco por causa do meu MBA em administração, né? Que é minha forma de administrar é enceradeira, né? Então, assim, movido a TDAH, né? Então, assim, eu volto. Então, eu ando nessa enceradeira e, de vez em quando, eu passo a enceradeira com esse direito da criança brincar. E eu perdi perdi o meu amigo o Rui Krebs, que era o que fazia isso no SED, chegou a fazer um encontro internacional. Quando eu fui professor da UFMG, fiz um encontro legal com o Samuski. Foi muito interessante, porque dá para chegar, isso que a gente estava conversando antes, dá para a gente chegar no cerne da questão entrando por outra porta, né?
O Samusi, que era um cara de treinamento, ele falou, pô, Léo, eu vou fazer um congresso sobre criança, competição para criança. Pô, eu puxei o freio de mão. Falei, pô, cara, como é que você vai fazer um negócio de competição para criança? Ele falou, não, mas eu preciso da tua ajuda, não sei o quê. Eu falei, então vamos. Daí a gente fez um seminário. Cara, foi o melhor seminário que eu vi sobre o direito da criança brincar, porque entrou pela competição, mas foi uma porta interessante. Então, sempre eu tenho esse pique e aprendi muito isso, porque tem o professor Bergamini, vou dar um exemplo, que acho que eu ainda não te falei. O professor Bergamini foi diretor do INPA, né? Instituto da Amazônia, de Pesquisa da Amazônia. E ele falou que ficou encantado. Ele chegou no INPA e falou assim, vou resolver o problema da Amazônia, não sei o que, vou fazer as coisas e tal. E aí ele tinha, na época, 22 pesquisadores. E aí ele fez uma reunião com os pesquisadores, perguntou o que cada um estava fazendo. Daí tinha uma moça que falou, pô, eu estou estudando a vida do peixe, não sei o quê, que vive dos ribeirinhos. Pô, daí ele disse que não dormiu mais 2 noites. Pô, o que eu faço com uma pesquisadora que está estudando a vida sexual do peixe? E aí, como ele tem uma visão de cientista, ele falou, vou apostar. E em 2 anos, a pesquisa social mais importante do INPA era dessa moça da vida sexual do peixe, porque ela foi para o ribeirinho, para quem vivia do peixe, etc., a ecologia da situação. Então, eu acho que essas entradas que a gente faz dentro do tema, e a gente tem uma intenção, né, que é, no meu caso, o direito da criança brincar, se isso está sendo atendido ou não. E eu continuo, né? Eu perdi o banco de dados, né? Pô, perdi a ideia de um cara velho, é isso, os amigos ficam tudo cortando, furando o fio, indo embora. Eu perdi o Rui Krebs, como eu já falei, né? Santa Catarina, aí estava o Ademir Demarco, da Unicamp, meu colega, trabalhei com ele na Unicamp, ele tem ainda um banco que eu não consegui recuperar, mas a gente estava trabalhando o banco dele, banco de jogos, muito legal, foi financiado e tudo, mas ele não teve sucessor lá e agora está um problema, porque isso fica na nuvem ou fica dentro da universidade, daí você sabe a burocracia que é. Mas eu sempre, bom, vamos retomar. Eu quero ver se eu dou um apoio a esse banco. Tem um livro da professora Ethel Bauser, que vai fazer 58 o livro dela, Jogos para Recreação Infantil, que é a base dos jogos, né? Porque não era só o jogo, não era assim, porque o jogo, os objetivos, não sei o que, a possibilidade do professor trabalhar com a criança no jogo. Então, assim, foi bem legal. Eu quero ver se eu reedito. A professora Ethel faz 100 anos, ela viva ainda, vai fazer 100 anos o ano que vem. Pô, espera um pouquinho para a gente fazer um relançamento aqui do livro, né? E é impressionante, porque hoje mesmo fui atrás de várias teses sobre jogos e tal, e ela sumiu das referências. Falei, uau, interessante. Então, assim, tem um resgate a ser feito aí. E é legal, daí eu fico inventando essas coisas. Eu tenho sempre 10 coisas assim, que eu vou fazendo, sai uma, eu vou perdendo, né? Eu não consigo nada, mas assim, quando uma fica impossível, daí eu troco e vou andando para ter sempre 10 coisas para fazer. Tem um ponto que eu acho sempre muito importante, que eu nunca sei quem vai ouvir o podcast, não faço a menor ideia de quem vai ouvir. Então, assim, vá que alguém da Unicamp ouça, né? Não custa supor que haja essa possibilidade. Fica aí o recado, né, gente? Assim, vamos dar uma flexibilidade na burocracia. Eu sei que tem todo o aparato da universidade, eu entendo tudo isso, mas assim, convenhamos, né? Vocês não estão usando para nada, né? Vamos ser honesto de vez em quando, né? Porra, vocês não estão usando para nada, vamos dar uma ajudada, né? Porra. Tem uma catraca bem difícil de passar, né? Porque isso tem que passar pela análise do departamento, né? E eu já cristalizei, eu registrei a frase, né? O departamento é a célula que mata a universidade. Então, por ter dito isso, eu já tenho dificuldade de ultrapassar, mas tá aí, vamos tentar. Obrigado pela força, então, mano, espero que alguém... Não, eu espero muito que, assim, há uma questão, e eu e você temos algumas ligações de conversa que a gente acabou se dando bem ao longo, né, dessa história que a gente, né, começou a formular há pouco tempo atrás, há 1, 2 anos atrás,
que é da possibilidade de ser provocador e, às vezes, até a gente passa de um determinado ponto na provocação que acaba tendo consequências, né? Então, assim, eu me identifico muito com a frase, concordo com a frase, tá? Só para não... Iago, você está discordando da frase. Não, não estou discordando da frase, pelo contrário, estou concordando com a frase. O único detalhe é que, apesar de eu concordar com a frase, isso não inviabiliza que quem esteja no departamento aí na Unicamp, por favor, baixemos as armas e conversamos todos na mesa, sentados como bons seres que somos, né? Então, assim, um bom gesto de grandeza e nobreza é baixar as armas de vez em quando, faz parte também, gente, tá? É isso. Fica o registro, né? Sempre importante deixar registradas as opiniões. Para não dizer que nós não falamos do assunto. Nós nem reclamamos. Eu faço bem essa parte. Eu gosto dessa parte de reclamação, então deixo aqui o registro. E para além disso, Lers, uma questão que eu acho ela importante. Quando você estava ali jogando, sendo criança e tendo essa liberdade, isso obviamente tem um impacto mais à frente na tua vida, em quem você vai estar sendo, teu conjunto de valores, né? O quanto essa luta pela liberdade de ser quem você te afastou da educação física e o quanto ela te aproximou da educação física? Assim, como eu trabalhei em muitos lugares, eu gostava de uma frase do Paulo Freire que falou assim: não fico mais de 2 anos em nenhum lugar porque você começa a entrar no grupo e começa a ter turma e aí fica ruim. Então, em todos os lugares que eu trabalhei, eu cheguei assim: vou ficar só 2 anos, não quero ser chefe, não quero ter nada, porque assim sempre o que eu faço, eu sempre fiz o jornal, por exemplo, o jornal de parede, né? Que, assim, na sala dos professores, onde pudesse, eu tinha um jornalzinho, pelo menos semanal, que pregava na parede, né? E teve até um ex-diretor de escola nos lugares que eu trabalhei, que ele saiu no Brasil nunca mais, você imaginar, né? Figurante do Brasil nunca mais. O dia que eu sabia que um dia ele podia passar na escola, eu sempre tinha cópia, né? Não deu outra. O dia que ele passou na escola, ele rasgou. Eu deixava um em cima do outro, ele deu uma rasgada. Eu falei, opa, estou indo bem. Então, sempre teve assim, sempre o cara, o que você está fazendo aqui? Não, estou de passagem e tal. Eu não fui integrado, na verdade, né? Não fui muito integrado. Tive uma grande luta no Maranhão, porque eu tive que levar muita gente. Levei 21, puxei uma feira que foi 21, chamou outro chamou outro, 21 professores do Maranhão para criar 4 cursos e dar certo um, né? Isso foi uma batalha. Eu tenho ouvido, quando eu fui dar um curso de handebol logo, quando eu fiquei desempregado, saí dando curso de handebol. E aí eu escutei o governador da época, década de 70, Pedro Neiva de Santana, lembro dele. Ele falou: eu sou o último governador do Maranhão pobre. Eu falei: pô, eu venho trabalhar aqui, cara. Eu venho aqui, eu quero fazer parte desse esforço. E fazer parte do esforço era ter que... Eu fui com o time de handebol, levei metade do meu time da GM de handebol, fui fazendo isso em cima do time. E os que foram viraram professores também depois. E foi interessante fazer esse movimento. Né? Tive que entrar pelas burocracias da vida e tal. Mas sempre foi um desafio, assim, esse tipo de desafio, que depois, com o SEB, eu juntei tudo e juntei num balaio, falei: agora vai tudo aqui no selim, no bagageiro da bicicleta e vamos indo, né? E é sempre assim, eu faço essas... Eu falei de um título que eu tenho, que eu gosto, tem um segundo também. O segundo foi o Catunda do Ceará. Fui conselheiro federal na primeira gestão, e aí o Catunda foi me apresentar para alguém e falou: oh, isso aqui é o Laércio, é o cara que mais assinou a ata de fundação no século XX da educação física. Então, assim, eu saí fundando, fundei um monte de associação de professores, tanto da universidade, né, a Pruma do Maranhão, como a Prefelma, que é de professores. Depois ajudei a criar o Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte. Pilotei um movimento, ajudei a pilotar um movimento que deu no Conselho Federal de Educação Física.
O pessoal não sabe, foram os presidentes de associação de professores de educação física que levou, que era uma briga que a gente queria, meio da ditadura, né? Com os problemas que a gente sabia, mas isso foi em 83, né? Esse movimento, que depois, em 98, que se consolidou e foi oficializado, ele começou em 83, com os presidentes da associação de professores. Então, assim, fui me envolvendo nesse tipo de coisa sempre, e assino mesmo, fundação de associação é comigo mesmo. Esse é um... Gente, só para contextualizar quem esteja nos ouvindo, né, sempre é bom fazer isso, graças ao Fernando Giannini, a gente se conheceu, né? Então fica o meu abraço aqui também a ele, também já deixar registrado, né? Antes que eu esqueça também, que é importante deixar registrado o abraço aos amigos, antes que eles cobrem, né? Então, isso é sempre importante. E num determinado momento, uma das atividades que a gente fez ali no começo foi justamente o levantamento histórico das ações que você participou e um levantamento histórico depois das ações que o SEB especificamente participou, né? Então tem algumas coisas que eu já sei de antemão, obviamente por conta dessa conversa que desembocou nessa amizade que a gente tem hoje, né? Foi justamente ali que começou. E um ponto que sempre me chamou a atenção foi justamente esse. Você é um cara que sempre buscou uma liberdade na ação. Assim, eu nunca te imaginei em nenhuma ação não sendo ou provocador ou livre. Ah, legal, isso é um bom elogio. Eu nunca te imaginei. Você sabe que eu escrevi umas 3 cartas de... Sabe quando o empregado, depois de 3 meses, ele tem que receber... Como é que chama esse período? Experiência? Período probatório, Uhum. Eu escrevi pelo menos 3 para a instituição, dizendo que a instituição não tinha passado no meu período probatório. Foi bem isso. É por isso também, isso tem custo, né? Isso tem custo, cara. Eu não sou pobre à toa, isso foi uma construção. E nessa linha de você ser um provocador e ser livre, você conseguiu uma coisa que eu, por exemplo, não tenho essa característica, que é ser agregador. Você conseguiu, entre liberdades e posicionamentos que são difíceis, principalmente na área da educação física, né? Mais do que ninguém sabe disso, você conseguiu ser agregador de muita gente, tanto que você participou das atas desse número de grupos. Me conte o teu segredo. Como que é ser livre e ser agregador ao mesmo tempo? Sempre tem alguém que está na sua pegada. A pegada de aproveitar a oportunidade para servir. Parece um pouco piegas, mas é um pouco por aí. Então, eu vejo assim, o cara está perdendo a oportunidade. Quando ele começa a criar um problema e não aproveita a oportunidade, vou te dar o exemplo, é bem banal, mas assim, a revista do Conselho Federal de Educação Física. Claro que eu tenho discordância com todo mundo, e amizade e tudo, a gente vai. Mas eu não posso deixar de participar de uma revista que tem 320 mil exemplares e é a única revista que chega lá para o cara do interior do Acre. Se ela não está boa, não está boa, vamos batalhar. Então, assim, essa é a batalha, vamos fazer melhor esse tipo de coisa. É claro que isso, depois, quem não gosta do conselho vai dizer, esse cara fica dando força para o conselho. Mas eu não saio, eu sou a volta dos que não foram, cara. É impressionante. Eu passei por um monte de emprego, o cara... Mas você saiu, já saí, mas eu estou aqui, cara. É isso. Eu não perco essa oportunidade, a oportunidade de servir e participar, porque sempre no lugar tem alguém, com certeza. Você localiza entre as pessoas de informática, ou que lida com internet, você é um dos caras. Assim, opa, tá, vamos aqui, agora ele está fazendo podcast, vamos encarar aqui, quem sabe, YouTube, e vamos nessa. E vamos nessa. Né? Vamos nessa. Eu sei que você não se dá com a minha maneira do meu MBA de administração, mas eu considero isso, eu respeito isso. Meu esquema enceradeira de administrar não bate com você. Legal, então vamos andando onde dá junto. Mas sempre tem oportunidade, tá tudo para fazer, né? Só para deixar registrado, obviamente, este ponto, eu sempre adorei muito as nossas conversas
E ainda acho muito, assim, que o SEV precisa menos de mais gente e mais de te ouvir. Assim, chama a responsa, cara. o SEV precisa mais te ouvir do que ouvir mais gente. Assim, a gente teve inúmeras conversas já nesse sentido, né? E eu acho que muito do que você faz, que eu acho do caramba, é que você coloca em prática algo muito próximo daquela questão de começar pelo problema. Então, assim, o podcast, por exemplo, esse daqui que a gente está conversando, foi uma conversa nossa, do tipo assim, o que a gente vai fazer? Pô, precisamos conversar, mas não vai ser muito acadêmico, não adianta ir por esse caminho, ou vamos pensar por isso, e isso traz um aprendizado. Então, assim, toda vez que eu ouço ou ouvia uma tentativa de burocratização do SEV, o SEV virando quase concurso, me doía a alma. Assim, me doía a alma. Tem gente ainda do SEV, nossos amigos, essa é a arena está posta, né? Esse é a briga. Eu gosto do meu sogro. Meu sogro foi um preso político, naturalmente porque era professor de história, não é porque ele participava, não, foi preso porque era professor de história. E ele foi vice-reitor da Católica de São Paulo, né? Ele fez o grande movimento, inclusive, então, aquela história do Tuca, que invadiram o Tuca, ele era mais ou menos um protagonista lá de proteger os alunos, os estudantes da polícia e tudo. Ele tem uma frase que eu gosto dele, que assim, o professor gosta de problema, quem gosta de solução é o burocrata. Então, eu peguei isso como legal, isso mesmo. Quando tiver problema, a gente está aí agitando, né? Quando tiver solução. E isso é interessante, porque isso não é uma coisa solta, né? O Cláudio Moura Castro, que na verdade, inventou a CAPES, né? E escreve sobre metodologia da pesquisa e tudo. Ele disse que, conversando num congresso, ele sempre abre os congressos de educação à distância, ele disse que teve uma grande... Ele trabalhava em Nova York, ele tinha na parede um diploma do Instituto Universal Brasileiro, que ele fez à distância e tal. E ele falou que quando ele foi, no começo da CAPES, ele teve um excelente curso de engenharia à distância. Isso estamos falando da década de 70, né? Um grande curso. E assim, por que acabou? Ele falou, porque quem acreditou e se envolveu era inovador. E aí, quando acabou a novidade, os caras, não, tchau, cara, depois foi legal, vamos para outra. Então assim, o efêmero do inovador, que o pessoal está vendendo ao contrário, né? Hoje é o empreendedor que vai fazer a vida e vai ser como é que eles chamam? Unicórnio que vai ter $1 bilhão. Então, assim, o inovador não, é o cara que passa... Tanto é que você entrevistou o Lamartine, né? Que é o inovador. Ele não sabe que era... Ele está fazendo 14 livros aos 86 anos, né? Está finalizando 14. Ele falou, não sei que área e tal. E ele é da meteorologia. Dei um exemplo numa reunião essa semana com ele da meteorologia. O pessoal começou, vou até contar, o pessoal começou do manifesto do Física, né, que tem uns caras de atividade física. E aí chegou um ponto assim que tem tanto trabalho que eles são autofágicos, né? Um fala que pode, outro fala que não pode muito, pode pouco. Daí eu falei, a área do Lamartine de meteorologia resolveu esse problema, essa dúvida, assim, chuvas esparsas em pontos isolados. Tchau e benção. Então, o Lamartine teve importante, você vê, das 14 áreas, uma foi que deu lá subsídios para o México, né? O Altitude Training que ele fez, é porque ele vinha também, atacou também a meteorologia, achou interessante. E ele não quer ficar preso, acho que ele deve ter falado isso para você, eu vi que ele falou por aí, que ele não é preso em nenhumas áreas, ele foi entrando no que achou legal. E teve uma grande contribuição, tem ainda. Assim, tem um ponto que eu acho muito importante, e o Lamartine tem isso e você também, que para ser inovador tem que ser inquieto.
né? Para ser inovador, você não... Se você estiver quieto demais, se você estiver acomodado demais, você não inova, por definição da palavra, obviamente. Mas uma dúvida que eu fiquei dentro da tua fala, como uma instituição formalizada, né, presente na área da educação física. E você é esse cara inquieto, né? Como é lidar com uma instituição que já tem um histórico de vida muito grande, sendo um cara que quer criar 20 mil coisas ao mesmo tempo? Qual que é o desafio? Eu dou uma desculpa. Você sabe, eu participei do projeto da Escola do Futuro. Tá? A gente conversou muito sobre no século passado, nós conversamos muito sobre a escola do século XXI. E assim, eu sabia que no século XXI, aprendi isso, né? Que no século XXI, a aprendizagem em pequenos grupos, né? E cada um faz o seu percurso. Então, eu trato o SEB, eu falo isso, fica parecendo metido a besta, mas eu trato o SEB como uma escola do século XXI. Cada um não tem nota, não tem classe, não tem aula, não tem período, não tem departamento, não tem passado de ano, não tem nada disso. Agora, cada um faz o seu percurso. Para minha surpresa hoje, muitos já fizeram 26 anos de percurso no SEB. Mais intenso, menos intenso, mas sempre com essa presença de, você fala de inovação, de caminhar. Então, eu estou num lugar móvel, né? Uma escola do século XXI é um lugar móvel, que pode até sumir. O SEB basta desligar a tomada que ele acaba. Agora, ele foi fazendo as coisas, tem muita... O seu podcast pode ser considerado uma coisa que anda nisso, tem muitas publicações que vão por aí também. Então, assim, tem muita produção a partir de, né? Não precisou ficar dentro do SEB, né? Esse é o ponto. Inclusive, o pessoal sempre insiste, desde o começo, o SEB precisa ter uma revista. Eu falei, não, cara, não é característica da Mataria o escola ter SEB na primeira revista. semana. Não, cara, isso aí é outra coisa. Nós não podemos concorrer com as revistas, é o contrário. Nós não temos que ter uma revista, nós precisamos ser parceiro de todas as revistas. Nós temos que ter tese, mas não precisamos fazer tese, nós precisamos ajudar todo mundo a divulgar a tese. É isso para dar a base das conversas que andam, né? Para o tal da fronteira do conhecimento, já que a escola pretende ter uma escola tem que ter informação. Então, isso a gente cuida para ter mesmo. Mas não produzir esse tipo de coisa aqui, fazer revistas, até dar curso. A hora que teve uma solução de dar curso no SEB, eu falei, pô, não posso costurar para fora para manter o SEB, cara. Eu faço outra coisa. Porque é uma burocracia, até pelo meu medo da burocracia, na verdade. Mas, assim, fazer outra coisa. Não, precisa alguém ser mais solto, assim, para ir fazendo o que precisa. É isso. Me conte, a escola do futuro já chegou no presente? Cara, teve um retrocesso brasileiro geral, né? Quando você vê, os caras estão fazendo escola militar, aquilo. Militarizada, não é militar. Militarizada. Os caras estão comemorando, e não são só os militares que estão ganhando uma grana em cima disso, não. O pessoal achando bom, cara. Viu como tem disciplina e tal. Mas não é fora de propósito. Eu estava conversando antes sobre... Sempre eu tentei criar... Quando eu tenho 2 filhos, né? Quando eles eram pequenos, eu ajudei a criar um monte de escola para ele, porque a escola não dava, né? Tinha que criar isso. E o meu maior problema foram os pais. Eu discutindo numa escola as crianças de 3 a 5 anos, eu falando da importância do movimento, ladainha, importância do movimento, importância do brincar, tá? E o pai pediu a palavra zangado, falou, pô, se meu filho ficar brincando, como é que ele vai passar no vestibular, né? O filho dele tinha 3 anos. Então, assim, não é só a escola militarizada, é essa cabeça de pai despreparado, né? De pai achando que... Né? O ambiente é inóspito, né? De vez em quando eu falo com meus amigos religiosos, eu falo, tem que avisar o senhor que a criação não deu certo, quando eu fico um pouco desanimado. Porque eu acho que dentro dessa linha que a gente está conversando,
quando a gente começou a conversar sobre o SEV, isso já faz quase 2 anos, eu achei sempre a proposta muito boa. Muito boa. Por isso, obviamente, que passamos esses 2 anos trabalhando também. Eu sempre achei a proposta muito boa, justamente porque não tinha o tradicional. Não tinha essa estrutura hierárquica que é desnecessária. No final do dia, e quem lida com graduação, por exemplo, que nem aconteceu, e eu estou fazendo esse processo ainda um pouco, é uma perda de tempo algumas coisas que eles passam, assim, que eles não entendem a importância, que não é apresentado para eles a importância, então, assim, tipo, está aqui, você, por favor, faça, e eles, obviamente, não vão aprender absolutamente nada com isso, a não ser decorar uma matéria que daqui a 3 meses sai da cabeça deles, obviamente, porque o cérebro não entendeu para que vai servir aquilo. Então, quando eu bati o olho nas questões que a gente conversava no SEV, principalmente da escola mais portuguesa, aquela ideia da escola da ponte, né, que a gente conversava lá no começo, eu falei, putz, acho que isso é provocador o suficiente para eu gastar um bom tempo de vida estudando isso e indo um pouco atrás. E eu acho que um fruto disso é justamente esse podcast, as outras iniciativas, que é não ter hierarquia, é só conversar, é só trocar uma ideia sobre, e cada um que vai aprender o que quiser. Sim, e o Zé Pacheco, que é o que criou a Escola da Ponte e hoje mora no Brasil, ele radicalizou. Antes ele tinha um cuidado para falar, agora ele fala assim, a aula não pode ser melhorada, ela tem que ser extirpada. Então, legal. Então, assim, não, cara, não passar de ano, essas coisas, assim, uma coisa tão... Mas a gente entende isso, né? É um sistema de dominação, né? Isso que a gente falava na década de 70, né? Professor como agente do sistema, é isso ainda. É isso. Me conte uma coisa. Se comparando, né, quando você estava ali no começo de carreira com agora, as batalhas são muito diferentes? Melhorou muito a área ou não? Eu tive uma coisa, além de ter sido escoteiro, que foi o grande diferencial, eu fui professor do ginásio vocacional. Logo, quando eu era estudante ainda, fui professor do vocacional. E, como você sabe, foi fechado com helicóptero rondando, girando em volta da escola, né? Então, assim, eu vivi uma efervescência muito interessante, muito interessante. Então, minha perspectiva vinha, eu acompanhei sempre escola experimental, sempre coisa por aí. Tinha mais coisa para fazer e tinha mais medo na minha época, né? Mais medo da ditadura. Essa conversa nossa aqui, a gente já ficava pensando assim, isso vai parar na mão não sei de quem, e às vezes quem entrega você para ser torturado é um parente, cara, vi muito isso, é um parente, não é nem um amigo e tanto. Às vezes é um amigo mesmo, né? Fala, o cara mas ele é professor de história, então pode aprender ali e tal, legal. O cara se sente patriota, como é esses caras que andam enrolados na bandeira hoje em dia? Né? Sempre teve esse tipo de coisa. Difícil. Não sei se isso... A velocidade aumentou, eu acho. O sufoco é o mesmo. Acho que é o mesmo. E o desafio é o mesmo. Né? Uma vez, quando o Juca Kfouri é um dos criadores do Centro Esportivo Virtual. E aí, numa dessas conversas como nós estamos tendo agora, demorou para ele me chamar. Ele me chamou várias vezes e demorou para eu ir, né? Porque eu falei, cara... O SEV não aguenta, cara. Se eu for para o teu programa, a gente falar do SEV lá, vai cair o servidor, sabe esse tipo de coisa? A gente sempre foi pobre nesse negócio. Daí, no intervalo, ele falou, cara, você não desanima e tal, uma coisa, você ainda tem... Aí ele me entrou um pouco no intervalo, com essa, cara, você viu, a gente tenta... Falei, Juca, se a gente morasse na Finlândia, cara, a gente ia congelar de tédio. Então, tá legal. Ele gostou. E assim, então, não é congelar de tédio, a gente está num lugar que acontecem as coisas incríveis. Hoje, a gente agora preocupado com a eleição, se o cara vai deixar ter eleição, né, cara? É uma coisa cruel. Mas o Brasil não é para amadores, né, de fato, né? Não, mas se você pensar no meu tempo, cara, os militares nomeavam sonadores para ter um engodo de congresso.
E caçaram todo mundo e eles nomeavam um senador. Imagina, nomeavam um governador. Olha que coisa. Você pensando aqui, porra, aconteceu. Cara. Os militares nomeavam um governador, nomeavam um senador. Quer dizer... Para quem sente saudade dessa época, né, dessa estrutura, me conte como era ser um cara que gostava da liberdade no meio da censura. Bom, primeiro a gente vivia com medo, né? O tempo todo. Você tinha que ficar preocupado com isso, né? Você tomava cuidado com quem conversava e tal. É muito mais pesado do que hoje. Hoje eu tenho medo do cara dar um tiro na minha plaquinha do Lula que tem no carro, né? Vou usar até domingo, mas eu sei que posso levar um tiro. Mas é menos do que você era arrancado de casa de madrugada e tchau e benção. A gente não sabia. Meu sogro não sumiu porque minha sogra, mesmo com 7 filhos, ia para a delegacia para levar café, levar almoço, levar o jantar, senão ele tinha sumido. E um cara que nem era de partido, ele era um professor, né? Professor de história. Então era muito terrível, né? O pessoal jogava, como na Argentina aconteceu muito mais, mas aqui o pessoal não fala, o Parazar, que tinha helicóptero de salvamento na selva, era usado para jogar opositor no mar. Quer dizer, não está diferente na favela, mas não está diferente, né? Não está diferente. Mas estou dizendo, era pesado. Eu pergunto isso até porque, de novo, não sei quem vai nos assistir, né? Sim. Então, assim, sempre tem alguém que vai nos assistir que possa ter alguma recordação ou possa ter alguma fantasia criada, né? A memória é um problema gigantesco, né? Tava lendo Antônio Damasio, né? A memória é um problema gigantesco, você recria ela, né, ao longo da vida, né? E às vezes você recria, você vai fantasiando o que você recriou, e aí dá esses problemas que tem hoje em dia, que é a saudade das coisas que não existiram, né? É uma questão que a memória traz isso com mais profundidade. A neurociência já mostrou isso já. Então, o Brasil às vezes tem memórias que não se, de coisas que nunca existiram, né? Isso é sempre importante. Pedindo uma licença, depois você corta, você não pode falar escatologia no seu programa, mas eu acho que não sei quem foi que falou, assim, alguém do Pasquim, não sei quem foi, falou assim, Copacabana, princesinha do mar, era um bostel. Então o pessoal entra com uma nostalgia que... Nunca se esqueça que uma das inspirações para este programa, que é o que eu quero muito da minha vida no futuro, era o programa Provocações com Antônio Abujamra. Não é este de Marcelo Taz, não. Antônio Abujamra. Mas eu gosto desse também. Não, eu gosto dos dois, mas é que o Antônio Abujamra eu gostava do ambiente, eu gostava da cena. Ele era o rebelde total, né? Então, assim, aqui pode se falar, parafraseando ele, aqui pode se falar tudo. Enquanto ninguém assistir, pode-se falar tudo nesse meio, entendeu? O problema é quando alguém começar a assistir. Esse é o problema de qualquer meio de comunicação. Enquanto ninguém assistir, a gente pode falar sobre qualquer coisa aqui tranquilamente. Aliás, essa foi uma das conversas que a gente teve lá no começo sobre esse projeto. Essas foram as conversas do tipo, o grande problema da vida é quando alguém começa a te ouvir. Enquanto ninguém te ouve, mas o seu podcast está tomando um rumo legal, está tomando corpo, né? Legal. Só para avisar o pessoal aí que está ouvindo isso, que esse podcast está tomando um corpo legal, está caminhando bem, saibam que eu provavelmente não farei o que a audiência pede. É uma tendência minha de nascença. Então, assim, é muito provável que, se caso vocês gostarem de uma coisa muito legal, a provocação seja fazer algo completamente distinto. Tá? Como toda boa provocação. Vai ser mais ou menos nessa linha. E, continuando nessa conversa, hoje em dia, pelo que a gente já conversou algumas vezes, esse modelo tradicional, principalmente de ensino, a gente é crítico, e aí eu compartilhando a gente, porque eu já também dei minha opinião contrária a ele para você, então a gente tô junto nessa barca também.
O que falta para a mudança? Porque todo mundo que eu recebo aqui ou conversando fora tem uma crítica muito grande ao sistema. Eu nunca tive conversas de pessoas favoráveis ao sistema. Mas o sistema continua. O que falta para se mudar? Me conte. Eu tenho muita sorte, porque eu convivi com velhos extraordinários, né? Meus mestres extraordinários. O Rolando Toro, que criou a biodança, ele ficava na minha casa quando ele ia para o Maranhão, e um dia a gente teve uma conversa nessa direção. Né? A biodança tem a proposta de libertar as pessoas, mas o cara que trabalha no banco, carimbando e tal, ele vai até um ponto e ele sai, porque chega um momento que ele tem que questionar o que ele está perdendo a vida dele lá no banco, e aí ele não tem força para mudar. Esse é um drama, né? Cara, quer continuar do jeito confortável, do jeito que está. Daí eu perguntei para ele, falei, pô, Rolando, fiz a tua pergunta, o que a gente pode fazer? Ele falou, eu tenho a solução. Eu falei, pô, então me fala, vamos desestabilizar os pilares da civilização ocidental. Eu acho que por aí dá. Eu acho que por aí dá para fazer alguma coisa. Porque o que a gente vê é um movimento tal contrário. Né? Você vê esse anti-ciência atual, cara, é um retardo cruel. Né? Usando ainda provocações como exemplo, me conte, quem faz mais mal à ciência? Os anti-ciências ou os mastigadores de paper? Não, com certeza os anti-ciências, com certeza, porque tinha um ponto esquerda do meu time de handebol da Unicamp, né? E ele eu só tinha pós-graduado, era um timaço, perdia todos os jogos, mas assim, o qualis era altíssimo. E eu perguntei o que o cara estava fazendo no pós-doc. Um estava fazendo um fogão, uma geladeira de lenha, umas coisas bem absurdas. E um falou numa coisa, não, eu estou estudando uma molécula lá, assim. Falei, para que serve? Ele falou, pô, não sei, estou estudando uma molécula. Estou indo aprofundando e tal, não tinha nada a ver com nada. Para mim, né? Uhum. Pô, depois você vê que em volta da Unicamp tem o laboratório, tem não sei o quê, e certamente aquela fibra ótica e tudo aquilo que fizeram tinha a ver com aquela pesquisa, como aquela pesquisa do peixe que eu falei no começo, da mulher do Amazonas. Então, assim, tem que ter muito respeito para esses caras que estão indo muito fundo. Os doentes que estão só publicando, assim, e nessa faina de publicar, é doente que, cara... Em toda a amostra de mamíferos da nossa espécie, tem 6% de gênios e 6% de idiotas. Né? Vai ficar no meio da curva de Gauss aí. Então, tem idiota em qualquer grupo, né? Entre os mastigadores e entre... O terra plana, eu acho que não tem nem essa curva, né? É tudo lá da outra ponta. Mas a respeito, eu brinco com a mastigação de papers, mas eu acho que cientista tem gente estudando muita coisa que a gente nem imagina o que é e que tem muito sentido. Né? Tem muito sentido. Faz sentido no conjunto, né? O conjunto, sim, que a gente não entende. Né? A gente acaba entrando para uma linha, e talvez pegando uma carona na frase, né, de abalar as estruturas do sistema para poder chegar nessa revolução da educação. Mas... hoje o que a gente acaba vendo muitas vezes é um sistema de linha de produção. Né? A gente vê um sistema. Cara, eu falei isso com o João Freire essa semana, estava conversando com o João Freire. Porque assim, eu trabalhei com o João Freire, eu sou amigo do João Freire desde que morei na casa dele lá, no tempo que ele morava na Paraíba. E nós somos do ABC, né? Somos desse grupo. Então. A gente não chegou a um acordo se devia chamar estudante de estudante ou de aluno. Eu tenho certeza que devia tentar chamar de aluno e ele dizia que não tem muita importância. Nós dois perdemos, cara. Aluno agora é ativo. O ativo da faculdade, o ativo do investimento, cara, não tem acabou a discussão educacional, cara. É assim, é só... Você vê as escróton da vida, que eu chamo,
os crustáceos de sal, os caras são, pô, é uma indústria de diploma, é isso. Reduziu a isso. Exacerbou aquilo que a gente criticava, agora ficou industrializado. E nesse cenário onde tudo está industrializado, movimentos que nem o SEV têm qual responsabilidade? Do herege. O movimento do herege. Isso o Piaget falou, na época que a psicanálise estava se implantando, o Piaget foi dar não sei em que país, e o psicanalista perguntou quando a psicanálise vai poder ser considerada de um grau suficiente, ou de ciência. Ele falou, quando tiver o número suficiente de hereges. Então, é isso. Eu acredito nisso. Quando tiver o número suficiente de hereges, aí você tem a tal da massa crítica, né? Que vai. Tem que ter essas heresias, né? Porque acontece. Quem determinou a altitude do satélite foi um escritor de ficção científica, foi o Asimov. Né? Não foi um engenheiro. Então, o cara está escrevendo lá, ele falou, tem que ficar dessa altura aqui, se ficar aqui, ele fica parado. Pô, não deu outra. Isso. O cara deu esse negócio. Admirável Mundo Novo, pô, o cara fez uma previsão do que está acontecendo agora. Né? Foi em 1929, sua Fordência, né, que ele chama. Então, é isso, tem que ter esses hereges, esses caras e iniciativas, né, que fazem isso. Tem isso. Eu acho que no Brasil, por incrível que pareça, eu conversei essa semana, o Projeto Rondon foi herético. O Projeto Rondon, no meio da ditadura, uma coisa que nem tudo é 100% ruim, né? A gente tem que admitir isso. Porra, o Projeto Rondon foi uma revolução, cara. Na educação local, gente que casou quando foi lá para o interior da Amazônia, que não sei o quê. Você vê em todo lugar. Teve uma repercussão na sociedade imensa o Projeto Rondon. E foi um projeto herético, porque levar o universitário para lá. Eu vi um discurso fabuloso. Eu fui professor da Católica antigamente, e eu fui o Hugo Chaves, o cara que eu fiquei surpreso. Né? Ele resolveu, teve um encontro, uma cúpula dessa que era em Brasília, e ele foi fazer uma palestra na Católica. Por incrível que pareça, o cara era católico, sabia muita coisa disso. E ele estava em busca desse tipo de coisa. Ele falou assim, ela tem que fazer um intercâmbio. Assim, tem que ir estudante venezuelano para cá, brasileiro para lá. Não é meia dúzia, não, cara. Milhares têm que ir para lá, milhares têm que vir para cá, e não sei o quê. Porque, como vocês sabem, o centro da cocaína não é na floresta amazônica, que tem lá o cara da Venezuela, do Amazonas, tá? O centro da cocaína é Wall Street, cara. É lá que... Então, assim, eu falei, opa! Então, assim, ele era um... Não discuto a questão do poder, tá? Mas ele era um herege nesse sentido. Né? Um herege, opa, beleza. Paulo Freire, um herege. Você se considera um herege? Eu estou muito longe disso. Eu gostaria de ser considerado, mas eu estou muito infantil. É o meu desejo ser herege, porque eu sei da importância do... Não é por nada, não é por modéstia. Eu sei a importância que o herege tem. Eu gostaria de ser um herege, acho que é um pouco que eu faço, sem método, naturalmente, mas, assim, eu espero ser um herege. Eu espero mesmo. Confesso para vocês que nessa listagem eu te colocaria nela. Confesso que nessa listagem eu te colocaria. Eu não sei se a minha opinião vale de muita coisa nesse exato momento. O cara não é herege, mas é um cara imprevisto. Ele é herege, não é um cara imprevisto. Você não sabe para que lado ele vai. Como todo bom herege, não sabe o lado para que vai até aí. Entendeu? É sempre importante isso. Agora, eu vou fazer uma parte dessa conversa nossa numa linha muito próxima com o que eu fiz com a Lamartine, que eu acho importante. A gente conversou muito sobre coisas que aconteceram e delas até agora, né, até esse momento. Me conte uma coisa. Após ter passado por tudo que você passou, como que você enxerga o futuro?
Pô, cara, eu fui fazer um curso, eu já te contei essa história, mas vou registrar aqui. Eu fui fazer um curso, todo mundo assim, pô, você tem que organizar o SEV, tem que fazer um negócio, porque o Sebrae tem um curso chamado Empretec, e que o Empretec, eu falei, puta, eu vou fazer o tal do Empretec, né? E aí chegaram, uma coisa horrorosa, né? Assim, eu chamei o curso de Vigilantes do Lucro, né? Um curso de vigilantes, vamos se ajudar, e tal, todo mundo vai comprar carro estrangeiro. E tal. O cara chegou dando aula assim de carro estrangeiro, eu fiquei com febre, saí no primeiro dia. Mas, e aí eu preciso falar isso com um psicanalista para ver se foi isso mesmo. Mas a primeira coisa que o cara fez, falou assim, vamos perguntar aqui o que você quer daqui a 20 anos. Pô, cara, uma pergunta do futuro igual vocês. Aí eu levantei primeiro, eu falei, cemitério do Morumbi, cara. Lá é legal, tem um jardim, não sei o quê. Você faz essas coisas, né? Cemitério, porque, né? Eu sou um cara de 64, então eu não vou ver a recuperação que esse pessoal fez nos últimos anos, desde o golpe da Dilma, não vou. Acho difícil eu viver ainda para ver a recuperação para um Brasil que já houve, né? Já tivemos. Mas cada um vai fazendo o que pode. Eu vou fazendo o que posso, mas não vou ver uma melhora como você vê até hoje mais ainda. Mas eu sempre dei aula falando sobre, conversei com o pessoal falando sobre um ginásio legal, uma escola de primeiro grau que tivesse 4 quadras, banheiro para o professor, vestiário para o professor de educação física para ele poder tomar banho e ir para reunião, um teatro ao lado da escola. E aí eu dizendo isso e todo mundo morre de rir. Porra, cara, eu estava viajando. Não, eu estou descrevendo o vocacional. O vocacional era assim. 1969, cara, era isso. Tinha um chuveiro para o professor de educação física para poder tomar banho e ir para a reunião. Não chegar fedendo na reunião dos professores, ter coragem de ir para a reunião, conversar e tal. Então, assim, já foi muito legal. Acho difícil chegar nesse ponto. Pelo menos para todo mundo. Vai chegar a escola que está cobrando R$8.000 por mês e tal, talvez chegue aí num nível, mas sempre nesse nível industrial. Se você, já conversamos também sobre isso, se você pegar os criadores do Yahoo ou do Google, eles participaram de escolas libertárias. O que tem em comum entre eles, fora não terminar direito a faculdade, é ter participado de escolas libertárias na infância. Foi Montessori, mas não sei o quê, para a época muito libertária. Né? Então, assim, e a gente não teve isso, perdemos esse vocacional, né? A ditadura fechou o vocacional, não prosperou. Está prosperando a Escola da Ponte e tal, pontual, mas como um movimento para atender, para ser democrático, não tem. Ainda olhando para o futuro, por mais que possa ser o cemitério do Morumbi, até lá, até esse dia, que conselho você daria para futuros jovens que estão aí e que querem ser de certa forma, um inovador, um herege, apenas um esquisito provocador? Qual seria o conselho que você daria? Presta atenção e seja protagonista. Porque, assim, em todos os lugares... Eu encontrei um bom vendedor indo para um congresso na Colômbia, um cara assim, eficiente, que o avião atrasou, não pegou, tal, e ele resolvia. O cara mais eficiente que eu conheci. Daí eu falei, como é que faz para ser tão eficiente? Ele falou, querer ser eficiente, cara. Um cara, você pode ser rico vendendo bomba atômica ou vendendo vassoura, cara. Se você fizer, ela fica diferente. Então, assim, tem que ser protagonista. Eu tiraria como lição dessa conversa. Tem que ser protagonista. O que você pode fazer? Eu fiz o jornal da USP no primeiro ano, cara. Eu escrevo mal, imagina, 60 anos depois eu escrevo mal. Imagina, eu fiz o jornal no primeiro ano, cara. Tinha 10 erros de português em cada frase. Mas, eu me sentia protagonista de fazer uma opinião. Imprimi o jornal em frente ao DOPS, cara, muito sem noção, absolutamente sem noção.
os mesmos caras que depois invadiram o centro acadêmico por causa do jornal. Mas, assim, eu imprimia na frente do DOP, a gráfica, e o dono da gráfica falou, pô, vamos mudar isso aqui. Para isso aqui você faz porque era impresso, né? Era um jornal. É uma boa opinião. Antes do Opinião, aquele jornal famoso, do Centro Acadêmico Rui Barbosa, chamava Opinião. E assim, pô, vamos, cara, vamos fazer. Eu acho que é isso. Já pensou se eu ficasse, não, quem tem que fazer é o cara do terceiro ano, do quarto ano, do pós-graduado, aí você não faz. Tenta fazer, que daí e anda, seja protagonista, eu acho esse o ponto. Não necessariamente inovador, essa história do inovador, levar o cara para o empreendedorismo, esse tipo de domesticação, não, cara, acho que isso a gente concorda bem, né? Assim, seja protagonista, esse é o ponto. O inovador, que é uma palavra, assim, eu não tenho nada contra a palavra, porque palavra é palavra, né? Por obviedade, a palavra é palavra. Mas a utilização da palavra por determinados grupos vão amaldiçoando a palavra, né? Então, assim, inovação foi uma dessas amaldiçoadas. Tanto é que eu me apresento, porque assim, na universidade você tem que ter um rótulo, né? Os caras têm que carimbar de algum jeito, senão eles não conseguem raciocinar. Daí eu me apresento lá, eu sou um anarquista de baixos teores. Então, assim, então tá aqui, pode carimbar, sabe? Então, vamos, cara, vamos, mas a palavra anarquismo caiu, né? Estou falando isso porque a palavra anarquista virou xingamento, como comunista, né? Virou xingamento. Eu pretendo ainda viver no mundo, ou pelo menos ter mais algum tempo antes de eu ir também para o Morumbi, da palavra inovador virar xingamento, porque o que se faz do uso dela hoje em dia e do mau uso dela hoje em dia é uma coisa triste. A praga do marketing, praga do marketing. Se você olhar aqui a parte de trás dos ônibus, a propaganda de trás dos ônibus aqui de Maceió, tem um veneno que eles distribuem para as crianças, esse tipo de chip, de papelão com sal, açúcar e gordura. Chama Borcos o negócio. Cara, tem assim, Borcos, e a palavra saúde em cima. Saúde, cara. Você fala assim, pô, os caras de marketing estão brincando, né? Então, o pessoal do marketing vai usando aí, desgastando os conceitos, as palavras, né? Tinha uma do Cortella, que quando ele falou dessa questão da universidade, né, que todo mundo fala, né, tipo, olha, o Steve Jobs, o Bill Gates, eles não terminaram as suas universidades. Aí o Cortella falou assim, não terminou? Harvard. Legal. Importante ressaltar isso, o cara não terminou? Harvard. O cara não terminou? Stanford. Bom, o cara passou um tempo em Harvard e Stanford. Não foi na Uni qualquer que ele passou o tempo. Ele passou um tempo em Harvard e Stanford. Então, quando você passar um tempo em Harvard e Stanford, você pode soltar ela na metade, que você ainda vai ter uma bagagem ainda grande para poder fazer outras coisas. Agora, você pega uma Uni qualquer e solta no meio falando que você vai ser o próximo Steve Jobs, talvez as coisas não aconteçam assim. E é uma mania que a gente tem, principalmente dessa geração mais nova, e eu tô nela, né? De tudo ter uma receitinha de bolo rápida. Né? Então, assim, eu preciso fazer isso para isso virar rapidamente um empreendimento que vai virar um sucesso. Eu falo, caramba, não vai. Assim, não vai assim, não é no mau sentido, mas tem tempo. Projetos têm tempo para as suas realizações. Né? Então, isso é importante. E para a gente ir caminhando para o final, que eu vou pegar umas dicas com pessoas que a gente já conversou, sempre ir para 1h15, 1h30 no máximo ali, que é o tempo ideal da conversa, estou pegando essas dicas. Pode não parecer, porque geralmente eu extrapolo, mas eu ouço todo mundo, tá? Eu só não consigo aplicar tudo a toda hora, mas que eu ouço. Mas eu acho uma questão importante para a gente ir caminhando para o final. Daqui para frente, e aí não precisa ser uma projeção de anos, é mais idealizador do que de projeção, onde você gostaria que o SEV estivesse? Eu gostaria que o SEV tivesse mais presente, fosse um problema para mais gente, né? Porque, assim, é difícil, o terreno é inóspito, porque às vezes eu reclamo que o pessoal da Unicamp não sabe que existe o SEV, que tem 84 mil documentos e tal.
Mas às vezes eles não sabem quem é o nome, quem é o dono, o nome da pessoa da biblioteca, né? O rapaz que está atendendo na portaria, ele não sabe o nome. Então, eu gostaria que o SEB fosse mais conhecido. Eu gostaria. Isso eu acho que é uma dívida que eu tenho, assim, uma tarefa que eu preciso realizar. Espero fazer isso. Os tentáculos, como eu abri muita coisa e foi enceradeira, eu acho que já está posta a rede de insubordinação já existe. Então, se eu conseguir levantar um pouquinho e espalhar mais, já está legal. Eu não quero medir nada, só quero subir e espalhar mais. E as pessoas vão realizando, vão fazendo os seus percursos dentro desse universo, que pode ser maior e devia ser para mais gente, eu acho. Eu vou fazer um adendo aqui importante para a nova geração, porque é uma coisa que a gente já conversou já em outras vezes, né, que a gente falava sobre o SEV. Tem uma questão que é muito, obviamente, importante, que o SEV ele foi um divulgador de conteúdo acadêmico durante um bom tempo, e ainda o é, mas, obviamente, foram surgindo, entre aspas, concorrentes, né? As coisas foram polarizando na internet, você agora tem outras vias de acesso, não só o SEV, né, especificamente. Então, para a nova geração, e aí eu incluo da minha, principalmente para trás, principalmente, estejam a par. Porque a gente falava isso agora há pouco, antes de entrar no ar, né, para valer, né, antes de gravar isso daqui. O fato de o SEV ser um espaço livre, e muito por conta da tua característica, permite com que as ideias tenham o próprio DNA da pessoa que está praticando. Assim, eu não preciso necessariamente, eu não vou citar os nomes, obviamente, mas eu não preciso necessariamente ter que ter um DNA de alguém que criou. Sim. Ele precisa ter um próprio DNA e esse DNA precisa contribuir para a área. Basicamente é isso. Então, assim, quem esteja aí no começo da carreira e principalmente quem esteja incomodado com a carreira que vai ter, por favor, comente aqui embaixo e entre em contato, porque é muito importante que você tenha a voz, você que esteja aí do outro lado, é muito importante que você tenha um espaço para se testar nesse mundo e principalmente o espaço que vai te respeitar. Então, assim, essas conversas que a gente está tendo, que eu estou tendo agora com o Laércio, já tivemos inúmeras nesse sentido, seja ela para a criação, como foi o caso do podcast, né? Uma criação de um produto novo, né? E que, assim, originalmente era para ser o SEVcast, que era para ser dentro do YouTube do SEV, e aí depois a gente acabou passando para um projeto próprio, né? Ou para questões do tipo, olha, poxa, a gente foi muito legal até essa conversa, depois daqui já não combina mais comigo. E a gente teve a liberdade de manter essas conversas. Então, assim, é muito legal estar presente no SEV e contribuir de alguma maneira. Um relato meu para quem esteja nos ouvindo. E para quem esteja nos ouvindo, por favor, dê a cara a tapa. Você tem uma questão que é muito importante, que é tempo e falta de laço que te amarra. Então, assim, se tem alguém que vai poder inovar, vai ser você, moleque, que está começando. Você, menina, que esteja começando aí a tua carreira. Entendeu? Então, assim, vocês vão ter que publicar paper porque vocês vão poder criar uma carreira nova. E aí não é uma questão coaching, não, tá? É só uma questão de que a gente não sabe o futuro. Então, vocês podem fazer coisas inovadoras, coisas diferentes, coisas que vão simplesmente quebrar o status quo, ser provocadoras. O que, se no final das contas não render dinheiro, garanto para vocês que rendem boas conversas. Então, vale a pena. Lécio, primeiramente, para a gente ir finalizando, queria te agradecer o tempo, te agradecer o papo, e também eu estou aproveitando esses espaços para fazer agradecimentos pessoais. Porque agora, já que é meu mesmo, a gente pode fazer o que bem entender, vantagem de ser dono do próprio canal. Queria muito te agradecer pessoalmente. Acho que ao longo das conversas que a gente teve, ao longo dos papos que a gente teve, sempre foram desse tipo, que a gente teve agora. Assim, bom poder gravar um papo que já foi privado e não tinha problema de ser público, mas bom a gente repetir isso em alguma medida, justamente porque esse é o tipo de papo que a gente teve sempre. Papo muito franco, muito honesto, provocador, de fato, para ambos os lados, espero eu.
e principalmente um papo que respeita a outra pessoa. No mundo hoje, que é muito difícil disso acontecer, principalmente onde você tem que vender o teu produto, né? E aí, às vezes, para vender o teu, você precisa acabar com o produto do amiguinho. Acontece isso muito. A gente sempre teve esse tipo de respeito um pelo outro. E eu preciso te agradecer, obviamente, porque é óbvio que eu sou um moleque começando, e alguém que respeite o moleque que fala as besteiras que eu falo, é necessário um agradecimento público, entendeu? Porque é uma benfeitoria que não tem tamanho, entendeu? Obviamente, muita gente não quis fazer essa benfeitoria, né? E aí eu fui saindo um pouquinho, mas é necessário esse agradecimento e, assim, muito obrigado sempre por toda a ajuda. Você sabe do carinho que eu tenho por você, especificamente, pelo SEV, e no que eu puder ajudar, sem a parte política, que a gente já conversou outras vezes, porque eu não tenho tino para essa coisa. Estômago, esse tino é estômago. Exatamente, entendeu? Eu, obviamente, estarei sempre à disposição aí para poder ajudar. E se você quiser deixar suas últimas palavras, vou te agradecer muito pela conversa sempre. Não, é de agradecer também. Essa é uma interação, né? Legal. Eu escolhi ser professor e você também por isso, por esse tipo de troca que a gente faz, a gente aprende todo momento. E eu acabou fazendo um jabá, né? Porque isso aqui é uma coisa que começou do SEV, você me chamou, e falei, cara, isso é jabá. Mas eu quero te agradecer o jabá e as conversas que a gente tem, e sempre as consultas que eu preciso de fazer, técnica que você entende muito, eu te agradeço, você sempre participa. E vamos nessa. Obrigado. A quem tem interesse, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do SEV, tá? Então a gente vai deixar aqui embaixo na descrição. Também peço, por favor, caso vocês tenham curiosidade, interesse também, deixe, não só, pode mandar nos comentários ou nas nossas redes sociais, tá? E aí eu vou deixar também o Instagram do SEV, o Instagram também no Next Step, também para vocês poderem entrar em contato e a gente manter os canais de comunicação, que é sempre muito legal a gente trocar essa ideia, principalmente quem ainda não conheceu, ou quem quer conhecer, enfim, é sempre bom a gente ter essa troca de figurinhas, né, aproveitando esse momento de Copa do Mundo, ter essa troca de figurinhas é sempre muito legal. Lércio, novamente, meu eterno agradecimento. Só para destacar, para quem não for detalhista, excelente boné atrás, tá? Só para quem não for detalhista, fica aí o destaque. E para quem esteja nos ouvindo, também meu agradecimento por você ter acompanhado até aqui a nossa conversa. Vou pedir de novo para vocês, eu sei que pode parecer chato, mas é necessário. Muita gente tem acessado o Next Step, mas não tem se inscrito no canal. Então, assim, fica mais difícil a comunicação, principalmente no início. Então, eu reforço para vocês, deixa a curtida no vídeo, deixa o comentário aqui embaixo. Também compartilhe o vídeo, principalmente para quem você acha que vai contribuir, tá? Essa ideia do projeto não é necessariamente ele ser popular, mas ele ser importante para alguém. Então, uma ideia de uma conversa importante é que faça sentido para outra pessoa. Compartilhe com quem você acha que vai fazer sentido. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações e a gente poder manter essa comunicação. Combinado? Lércio, novamente, meu agradecimento. Um grande abraço a todos e até uma próxima.